O Partido Socialista é mesmo socialista? O Partido Social Democrata é mesmo social-democracia? Estes são dois dos três principais partidos de Portugal e existe muito esta confusão em Portugal entre os dois partidos e então queria falar um bocadinho sobre isso. Olá, o meu nome é Fernando Teodósio, bem-vindo ao meu canal, Fernando Teodósio 64. Neste canal falamos sobre negócios, tecnologias e lifestyle. Bom, o PS é um partido social-democrata em Portugal, não é um partido socialista. Porque o nome, então, qual é a razão histórica? O PS foi fundado em 1973 com inspiração da social-democracia europeia, como o SPD alemão ou o Partido Socialista francês, e não no socialismo revolucionário. Qual é a sua prática política? Defende um estado de bem-estar social, mas não a abolição do capitalismo, característica da social-democracia. Exemplo, os governos do PS, como os de António Costa, promoveram aumentos de salário mínimo e investimento público na saúde, mas nunca questionaram a economia de mercado. Então, e porquê que não é socialista no sentido clássico? O termo socialista no nome só refere às suas origens históricas, mas não à sua prática atual. O socialismo clássico, como por exemplo defendido pelo PCP, o Partido Comunista Português, exige o fim da propriedade privada, dos meios de produção, algo que o PS nunca propôs. É claro que a parte mais extrema, ou seja, a parte mais radical do PS, às vezes arranha um bocadinho esses princípios, mas não é muito. Então, e o PSD, Partido Social Democrata, não é social-democrata? Não é social-democrata, é um partido de centro-direita liberal conservador, apesar do nome social-democrata. Qual é a razão histórica? Bom, o Partido Social-Democrata foi fundado em 1974 como Partido Popular Democrático, PPD. Adotou o nome social-democrata para se diferenciar da direita autoritária do Estado Novo, porque Portugal saiu do Estado Novo precisamente em 74, que foi o ano em que eu nasci, mas eu nasci em outubro. Qual é a sua prática política? A nível económico, defende menos Estado, privatizações, flexibilização laboral, por exemplo, o governo de Passos Coelho entre 2011 e 2015. Quais são os seus valores? Conservador em costumes, é contra a eutanásia no passado, por exemplo. Classificação internacional. O PPD-PSD é o membro do Partido Popular Europeu, PPE, aliança de direita, como o CDS alemão e o PP espanhol. O PS é membro do Partido Socialista Europeu, PSE, que é uma aliança social-democrata. Então, em resumo, como é que podemos classificar os partidos portugueses? O Partido PS, que é Partido Socialista, a sua ideologia é social-democracia. O PSD, Partido Social Democrata, a ideologia real é liberal-conservador. Portanto, o PS pode ser considerado a sua posição como centro-esquerda e o PSD centro-direita. Na Europa, o PS é parecido, é equivalente na Europa ao Partido Socialista de França, e o PSD é equivalente ao CDU da Alemanha, ao PP de Espanha. Portanto, temos aqui uma equivalência. Depois, a nível da esquerda, mais radical, temos o Bloco de Esquerda, que é uma esquerda radical, é de esquerda e é parecido é equivalente ao Podemos de Espanha.
Depois, por exemplo, o PCP, Partido Comunista, é o comunismo, também é de extrema esquerda. Não, o Bloco de Esquerda é a esquerda radical e o PCP é a extrema esquerda. E é parecido ao Partido Comunista Francês, por exemplo. Pronto, e porquê esta confusão nos nomes entre o PS e o PSD? Bom, é por causa do contexto do 25 de Abril de 1974, o PSD queria distanciar-se do fascismo, mas nunca foi social-democrata de facto. O PS manteve um nome socialista por tradição, mas abandonou o socialismo revolucionário nos anos 80. Portanto, ainda teve ali uma parte um bocadinho mais revolucionária, mas foi deixando. Hoje em dia, o PS é uma social-democracia clássica, parecida ao que se passa na Escandinávia, e o PSD é uma direita liberal, como o Partido Conservador Britânico em economia. Portanto, o PS é social-democrata de centro-esquerda. Portanto, quando dizem que o PSD que é social-democracia, que é centro-esquerda, no fundo quem é centro-esquerda é o PS. É claro que o PS vai ter uma ala um bocadinho mais à esquerda, mas na sua essência é isto. O PSD é de direita, ou seja, é centro-direita. Apesar do nome PSD ser o nome parece que é centro-esquerda, é claro que a sua ala mais à esquerda é centro-esquerda, mas depois também tem a sua ala liberal. Portanto, apesar do nome PSD, é herdeiro do liberalismo económico e não na social-democracia. É claro que, tal como eu disse, também tem a sua ala centro-esquerda, é verdade. Temos lá as duas, tal como o PS também tem uma esquerda mais radical, mas não é mais preponderante por lá. E o PCP e o Bloco de Esquerda representam a esquerda radical e socialista. Pronto, e o comunismo também. Pronto, e é isto. Estou grato por terem assistido a este vídeo até ao fim. Podem partilhar, comentar, curtir, gosto, like, subscrever e inscrever no canal. Continuem a assistir aos meus vídeos e fui!